Olá, gente querida! Olá, gente amiga deste canal! Com você, Pastor Jonas Leite, trazendo os fatos do dia à luz da Palavra de Deus. Se você é novo por aqui, nova por aqui, olha, vou pedir para você se inscrever no nosso canal, porque todos os dias estamos aí trazendo fatos sensacionais para você ficar por dentro de tudo. E a notícia hoje é que saiu aí numa das redes sociais que encontraram um dinossauro na floresta amazônica. Será? Deixa eu colocar esse vídeo aqui para você e nós vamos juntos reagir, analisar ele e no final vou tirar as conclusões e vou falar a respeito, ok? Vamos lá? Olha aí, ó. Olha o tamanho do bicho. Será? Pô, parece que é real mesmo, né? Mas que é isso, gente? Olha. 2 homens, 3 homens, 4 homens puxando a corda. O que é isso? Eu vou até pôr de novo aqui porque eu tô estupefato com a... Parece ser real mesmo, né? Olha. Ó. Bom, gente, vocês viram esse vídeo? O que a Bíblia tem a dizer sobre os dinossauros? A Bíblia fala alguma coisa sobre os dinossauros? Você já teve essa curiosidade? Você já se perguntou, será que os dinossauros realmente existiram? Antes de falar sobre esse vídeo, aí no final vou falar sobre a realidade desse vídeo, tá? No final vou falar. Mas antes eu quero falar com você sobre como os dinossauros desapareceram, se é que eles existiram. Vamos lá? Bom, eu acredito que eles existiram sim, e algumas teorias explicam o desaparecimento dos dinossauros, tá? Alguns acreditam que eles são mencionados na Bíblia. Quando o livro de Jó fala do Behemoth e do Leviatã, está falando sobre um monstro terreno e outro monstro marinho, o Behemoth e o Leviatã, respectivamente. Mas por que não mais nós vemos esses animais ou esses monstros por aí? Será que realmente eles existiram? Será que quando no livro de Jó é mencionado sobre o Behemoth e sobre o Leviatã, está falando sobre algumas figuras enigmáticas, está falando sobre algumas figuras mitológicas, ou está se referindo realmente a dinossauro? Alguns acreditam que os dinossauros nada mais são do que lagartos crescidos enormemente, porque nós sabemos que nos tempos antigos as pessoas viviam centenas e centenas de anos, e sendo assim os animais também. E vocês sabem que os lagartos, eles crescem e continuam crescendo até o último dia de suas vidas. Então alguns acreditam que os dinossauros eram nada mais nada menos que lagartos crescidos exageradamente. Será? Não sei, mas é uma teoria, tá? Mas a verdade é que a Bíblia não menciona a palavra dinossauros. A palavra dinossauro só veio a ser pronunciada, a existir a partir do século XVIII, quando eles descobriram, meados do século XVIII, quando eles descobriram aqueles ossos enormes de dinossauros, e eles foram analisar, e aí chegaram à conclusão que aqueles ossos, aquelas mostras de animais antigos deviam ter mais de 230 milhões de anos. Espera aí, mas a Terra não é um planeta jovem? Ao que tudo indica, a Terra não tem mais do que 10 mil anos, de 6 mil a 10 mil anos no máximo, pelos cálculos bíblicos. E como que os cientistas chegam à conclusão que esses ossos de animais podem ter cerca de 230 milhões de anos? Aí nós vamos para uma outra teoria, a teoria da brecha. Lá no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 1, nós lemos o seguinte, olha só, sobre a criação da humanidade, a criação do mundo. Diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Versículo 2. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, no original hebraico, a terra era sem forma e vazia, a expressão mais correta fica: a terra estava sem forma e vazia. Então, eu vou ler de novo. No princípio, Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazia. Para aqueles que defendem a teoria da brecha, existe uma brecha entre o versículo 1
e o versículo 2. Uma brecha de milhões de anos, sendo que Deus criou anteriormente a terra, criou os céus, criou a terra, e depois de milhões de anos ela ficou sem forma e vazia. Tudo isso antes desta nova criação que nós vemos hoje. Então, tentando explicar, trocando em miúdos para você. Para aqueles que acreditam nessa chamada teoria da brecha, entre o versículo 1 de Gênesis e o versículo 2 do capítulo 1, existe uma brecha de milhões de anos. E foi exatamente nesse período que viveram os dinossauros. Para aqueles que acreditam nessa teoria, tá? E por que eles não mais existiram? Segundo os cientistas, houve um grande meteoro gigante que destruiu todos os dinossauros e animais da Terra. Mas para aqueles que acreditam nessa teoria da brecha, para os teólogos que acreditam nessa teoria da brecha, isso que para os cientistas era um grande meteoro gigante, foi a queda de Lúcifer. Então, no princípio, Deus havia criado até as coisas que existiam sobre a Terra, talvez vegetações, animais, entre eles os dinossauros, e quando Lúcifer foi lançado do céu para a terra, causou uma tremenda explosão na terra, causou uma tremenda destruição, e nesta destruição foram aniquilados os dinossauros. Bom, isso nós não podemos afirmar com certeza, com categoria, haja visto que a Bíblia não menciona isso, a Bíblia deixa isso aí como que um mistério. Nós não temos essa propriedade para dizer, foi isso que aconteceu. Mas é uma teoria. A teoria é que houve um espaço de milhões de anos entre o versículo 1 de Gênesis 1 e o versículo 2. Nesse período existiam os dinossauros que foram destruídos com a queda de Lúcifer na Terra. Então essa é uma teoria sobre a destruição, sobre o desaparecimento dos dinossauros. Outra teoria é que talvez lá na arca não havia espaço suficiente para eles, e por eles serem animais perigosos, carnívoros, poderiam acabar trazendo males ali dentro da arca, poderiam acabar devorando outros animais e devorando também a família de Noé. Então essa é mais uma teoria. Agora, se esses animais realmente existiram, se não existiram, como foram destruídos, nós não sabemos. Mas nós sabemos que tudo que há no mundo foi criado para a glória de Deus, para a glória de Deus. E nós também fomos criados para a sua glória. E a pergunta que eu te faço, você está vivendo para a glória de Deus? Porque nós fomos criados para a glória de Deus. Deus criou todas as coisas para a sua glória e nós devemos glorificar ao Criador nas nossas vidas. Agora, voltando ao vídeo que nós vimos no início, será que realmente esse animal aí, essa espécie aí, esse bicho aí foi encontrado na Amazônia? Não, esse vídeo é fake. Nós fizemos a pesquisa e descobrimos que esse vídeo é fake. Esse vídeo nada mais é do que uma demonstração, é um material demonstrativo de um parque de dinossauros que existe lá na Indonésia. Então não tem nada a ver com a Amazônia, foi filmado lá na Indonésia e é parte de um material de demonstração, de um parque de dinossauros que existem lá. Então, solucionado o mistério, nós temos a concluir que não importa se esses bichos, animais existiram ou não existiram, se foram destruídos, como que eles tiveram a sua extinção, não importa. O importante é que nós sabemos que Deus criou todas as coisas para a sua glória e nós também para o louvor da sua glória. E devemos viver de acordo com essa verdade, vivendo para glorificar e adorar o nosso Criador. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Espero que essa explicação aí tenha sido útil para você. E para você ficar por dentro de outros assuntos, não esqueça, faça aí a sua inscrição, ative o sininho das notificações, curta se gostou e se não gostou, dê a sua opinião no comentário, por que você... e a sua opinião é desde que respeitosa, é bem-vinda. Nós queremos saber também o que você acha de tudo isso aí. Você tem alguma explicação? Eu gostaria de saber. Até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir.